Vai escrever essa carta, a carta de Paulo aos Efésios, a uma igreja. Só que essa carta que Paulo vai escrever à igreja de Efésios, ele vai escrever numa perspectiva ou num ponto de vista diferente. Ou seja, Paulo vai escrever essa carta a partir de uma perspectiva ou de um ponto de vista eterno. Ou seja, nós precisamos entender que essa carta não é fácil de se compreender aos olhos humanos. Nós precisamos da orientação e revelação do Espírito Santo. Tanto até que no capítulo 1, Paulo vai dizer que eu oro para que vocês, os irmãos do local de Éfeso, recebam o espírito de sabedoria e de revelação. Ou seja, se a gente não tiver revelação, ou se Cristo não se revelar, ou Cristo não quiser revelar a nós algo, a gente vai ouvir, vai ver e até mesmo não vai entender. Estão me entendendo? Ou seja, é por isso que muitas vezes a gente ouve uma mensagem, ouve uma pregação, ou até mesmo ouve uma reflexão bíblica, e a gente ouve aquilo, a gente não entende, a gente fica meio assim, mas o que ele está falando? O que ele está querendo dizer? Mas parece que depois de um tempo, ou de um período de tempo passado, você começa a refletir naquela mensagem, e aquilo do nada parece que se revela a você. Essa carta de Paulo aos Efésios é a mesma coisa. Paulo escreve a uma igreja, mas ele escreve a partir do ponto de vista de Deus. Por exemplo, no capítulo 1, Paulo vai dizer assim, vocês, da igreja de Éfeso, da cidade tal, vocês foram eleitos em Deus, antes da fundação do mundo. Olha que engraçada essa frase. Deus está dizendo, ou Paulo está dizendo à igreja de Efésios, que eles foram escolhidos por Deus, antes do pó da terra ser formado. Ou seja, antes de Deus ter formado qualquer tipo de coisa na terra, porque a terra não é obra do acaso, a terra é obra de Deus. E uma coisa que você tem que entender é que Deus nunca esteve preocupado em que as pessoas entendam que Ele exista. Deus nunca esteve preocupado em que as pessoas olhem e digam, nossa, não, Deus realmente existe. Deus nunca esteve preocupado com isso. Porque senão o capítulo 1 e verso 1 de Gênesis, no início do nosso livro, a Bíblia diria assim, no princípio um Deus que foi formado em tal lugar, que foi feito, que nasceu desse jeito, que existiu a partir disso. Ele começaria explicando a origem de Deus. Mas a Bíblia começa dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, Deus não foi criado, Deus é. Aleluia. Ou seja, Deus é um ser incriado, não teve origem. A Bíblia vai dizer que Deus é um ser eterno. É por isso que as pessoas nunca vão encontrar a origem de Deus. E outra coisa, uma vez eu conversando com uma pessoa, essa pessoa disse assim, não, eu não preciso mais estudar a Bíblia porque eu já sei tudo, já estudei tudo, já aprendi tudo, não preciso mais ter nada para estudar. Eu peguei, fechei minha Bíblia e disse, então tá aqui minha Bíblia, eu não quero mais ser crente. Porque ele olhou para mim e se disse, como assim? Não, pode pegar minha Bíblia, eu não quero mais ser crente. Porque se um Deus que a Bíblia descreve, que é tão grande, cabe na sua cabeça e na sua mente, esse Deus para mim não serve. Porque Deus, ele é muito maior do que a nossa mentalidade consegue ser capaz de entender. A Bíblia vai mostrar para nós que a eternidade não vai ser suficiente para conhecer a totalidade de quem Deus é. Imagina o tamanho desse Deus. E a Bíblia diz que esse Deus nos escolheu ou nos elegeu dentro dele, antes dele ter até mesmo fundado a terra. Ou seja, não é coincidência, não é obra do acaso que Deus te trouxe aqui nessa noite. Não é por obra do acaso. Eu sei que às vezes as pessoas pensam, não, eu vou ir na igreja, eu vou no ambiente de culto, eu vou ir lá naquele culto, eu vou ir lá naquele ambiente,
porque eu não tenho nada para fazer, eu vou lá só para estar. Não, Deus não te trouxe aqui nessa noite por acaso. Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer falar algo com você. E a primeira coisa que Deus quer falar com você nessa noite é que você não é obra do acaso. Talvez você possa ter sido uma obra do acaso por seus pais. Talvez seus pais tiveram uma noite, uma relação sem querer, e a partir disso surgiu uma gravidez. Mas entenda, não é por isso que você se tornou obra do acaso dos homens, mas não obra do acaso por Deus. Deus tem um plano, Deus tem uma história, Deus quer algo a fazer na sua vida e na sua história. E a prova disso é que Deus arrumou um jeito de te trazer para dentro de um ambiente de culto como esse, para falar para você nessa noite: eu tenho algo a fazer através da sua vida, através da sua história. Não é por obra do acaso que você chegou aqui nessa noite, jovem, é porque Deus tem uma palavra para você. E a palavra para você nessa noite: eu ainda quero fazer coisas grandes na sua vida. Porque entenda, a gente acha que é por acaso que a gente veio para o culto. A gente que acha que é obra do acaso, que alguém vem para um ambiente como esse. Não. Quando você vem para um ambiente como esse, Deus te traz por um motivo, para revelar para você, em primeiro lugar, que você foi escolhido por Deus, há muito tempo. E a prova disso é que isso tem se revelado a você dia após dia. Dia após dia, Deus tem falado de alguma maneira com você. Porque a Bíblia vai dizer assim, em Romanos, que através das coisas criadas, ou através das coisas que nós podemos ver no nosso dia a dia, Deus se revela através dessas coisas. Só que o problema de rejeitar essa revelação de Deus nessas coisas é que o mundo está do jeito que está. Porque em Romanos capítulo 1 vai dizer assim, porque eles rejeitaram e não glorificaram a Deus, por causa disso Deus os entregou a paixões infames. A prova de que o mundo, ou a forma que o mundo está sendo conduzida do jeito que está hoje, a prova disso é essa, que as pessoas não estão querendo render glórias a Deus, e elas preferem viver do seu próprio jeito. Só que do seu próprio jeito destrói família, do seu próprio jeito às vezes destrói a sua vida. Porque olha só, toda menina quer ter a relação sexual, todo menino quer ter relação sexual, só que ninguém quer engravidar antes do tempo. Todo mundo quer ter o prazer que há naquele relacionamento, mas entenda que ninguém quer a consequência do que aquele prazer pode trazer. E às vezes aquela consequência pode trazer um problema eterno para o resto da sua vida. Eu já vi inúmeros amigos meus que se formaram comigo na escola, que na época de escola olhavam para mim e diziam: tu é pastorzinho, porque eu não vivia do jeito que eles viviam, não andava do jeito que eles andavam. E a prova é que hoje eu encontro esses meus amigos na rua, eu vejo eles com uma vida infelizmente destruída, porque estão com meninas que não queriam estar, garotas que eram lindas, muito lindas, mas que destruíram a sua vida por causa de uma escolha errada. Meu Deus. Mas Deus te trouxe nessa noite nesse ambiente, como eu disse, porque Ele trouxe você aqui, porque Ele quer mudar sua história de uma vez por todas. A partir de hoje, Deus quer mudar completamente a sua vida. Meu Deus. Então Efésios, essa carta de Paulo, vai vir nesse sentido de quê? De Deus se revelar a nós. E olha como inicia o verso de número 1 do capítulo 2. E Ele vos vivificou. Ele começa dizendo: e Ele vos deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ou seja, Paulo está dizendo que essas pessoas da igreja que ele está escrevendo, outrora viviam como mortos. Ou seja,
toda vez que eu vivo distante de Deus, eu estou morto. Mas eu não percebo. Porque assim, se você lembrar, lá de Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva pecam, quando eles foram criados, a Bíblia diz que eles foram criados espírito, alma e corpo. Amém? Todo mundo me entendendo? Foram criados em 3 partes. Nós somos 3 partes. Nós temos um espírito, nós temos uma alma e nós temos um corpo. Nós somos 3 partes. Nós temos o corpo, esse corpo físico. Nós temos uma alma onde habita a nossa mente, onde habita as nossas vontades e onde também habita os nossos sentimentos. E nós temos um espírito, aonde através desse espírito nós nos comunicamos com o mundo espiritual. Quando o homem e a mulher pecam em Gênesis capítulo 3, a primeira parte que morre deles é o espírito. Morre a parte espiritual. E a partir disso, morre a alma, mas aos poucos. Por quê? Porque agora o homem, em Gênesis capítulo 3, que apenas tinha um pecado comendo de uma árvore que não deveriam comer, agora no capítulo 4 a Bíblia vai dizer que o homem se torna assassino. Depois no capítulo 6 a Bíblia vai dizer que os homens começaram a casar e a dar-se em casamento, ou seja, começou uma espécie de depravação. Por quê? Porque eu casava com uma pessoa, eu nem terminava o relacionamento com aquela pessoa, eu já estava com outro, nem terminava o relacionamento com aquela pessoa, já estava com outro, ou seja, as pessoas casavam e se davam em casamento. Perceba como foi se destruindo aos poucos. Mas agora Paulo aqui está dizendo que, estando eles mortos, a primeira ação de Cristo na história de uma pessoa que está morta é dar vida. Meu Deus. E entenda uma coisa, você só vai perceber o quanto você está morto, ou o quanto você está distante de Deus, quando você ser exposto a um ambiente de vida. Quando você chegar num ambiente e conversar com uma pessoa e você dizer, não, essa pessoa é diferente. Por que essa pessoa age diferente? Por que essa pessoa é dessa maneira? Como é que ele não faz essas coisas que eu faço? Por que ele não vive do jeito que eu vivo? Por que ele não tem as mesmas atitudes que eu tenho? Eu lembro-me há muito tempo, quando eu estudava na escola, eu tinha uma colega, irmão, eu gostava daquela menina. E eu gostava, eu queria estar perto dela, queria conversar com ela. Mas infelizmente, ela era uma menina aquelas que, naquela época, a moda era o negócio do ficar. Ficava com um, ficava com outro, ficava ali. E aquilo para mim me machucou naquele momento. E para mim, naquele momento em que ela fez e teve essa atitude, disse, não, para mim não serve esse tipo de pessoa. Um dia ela veio falar comigo dentro da sala de aula, e ela perguntou para mim, por que você não faz essas coisas? Por que você não vive desse jeito? E aí eu expliquei para ela, a respeito de Jesus, a respeito do Espírito Santo, a respeito do que o Espírito Santo pode trazer de bom para nós. A menina, eu lembro que ela começou a chorar na frente de mim na sala de aula, ela olhou para mim e disse assim, olha, continua assim, porque você é um menino para casar. Irmão, você ouvir isso de um pastor já é bom. Agora você ouvir de uma pessoa que é do mundo, uma frase como essa, para mim aquilo lá cativou meu coração. E a partir daquele dia eu falei, Senhor, eu quero viver para Ti, e eu quero que o Senhor me dê um casamento abençoado. Eu permaneci fiel a Deus, e graças a Deus hoje eu tenho uma esposa, eu tenho uma casa, há 7 anos estou casado, irmão, e 7 anos casado e feliz. 7 anos casado, jovem e feliz, o que é coisa rara hoje. Porque hoje infelizmente eu conheço pessoas que estão 1, 2 anos juntos e já quer separar. Essa semana a gente estava com um casal que a gente foi conversar com eles. Meu Deus do céu, a menina falou mal do menino, descascou, meu Deus, porque ele... E eu olhando e dizendo, obrigado Jesus pela esposa e pela casa que você me deu. Então entenda, Deus não quer, é que assim, o problema, qual que é o problema? Em Gênesis capítulo 3 ali, quando o diabo vai tentar Eva, o diabo chega e apresenta para Eva um Deus privativo. Porque ela chega e diz assim, Deus não quer que vocês comam de nenhum fruto de nenhuma árvore. Mas não foi o que Jesus falou.
Não foi o que Deus falou para Adão. Deus falou para Adão e disse: Adão, de todas as árvores você pode comer livremente. Só da árvore do conhecimento do bem e do mal dela você não deve comer, porque aquilo ali vai te matar. Deus estava dizendo a Adão: se você se alimentar da coisa errada, você vai morrer. E o que o diabo faz com as pessoas hoje, com os jovens hoje, é isso, é dizer: não, o Deus dos crentes é um Deus privativo, porque quando eu me tornar crente eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquele outro, porque isso é uma apresentação do diabo. Irmão, Deus, deixa eu te contar uma coisa, eu sei que a maioria dos jovens hoje gosta de festa, gosta de ir para festa, gosta de ir para balada. Irmão, Deus é um Deus festeiro. A Bíblia diz que quando um pecador se converte, há festa no céu. Tiago, então por que Deus não quer então que eu participe de festa? É lógico que Deus quer que você participe de festa, só que Deus quer que você participe da festa certa. Deus não quer que você participe de uma festa que você faz uma coisa hoje, amanhã você não lembra o que fez. Deus quer que você se alegre com pessoas que vão te levar para uma vida de paz, uma vida de amor, uma vida de condição de alegria, uma vida onde você vai ter prazer em vivê-la. Meu Deus, glória. Então Deus não é um Deus que priva. E entenda uma coisa, e um dia eu falei com uma pessoa, essa pessoa tinha um vício, não me lembro se era de fumar ou se era de beber, e ela olhou para mim assim e disse: bom, esse teu Deus para mim não serve, porque esse Deus aí, ele não te dá muita liberdade. Eu, E ele, esse Deus aí não te dá liberdade nenhuma, esse Deus para mim não serve, porque se Deus aí priva tudo, então não tem liberdade. Eu falei: é verdade? Sim, esse Deus aí não tem liberdade. E eu disse para ele: então tá, vou te fazer um desafio. Vamos fazer um desafio? Ele: vamos. Eu falei para ele: então tá, se a partir de hoje você conseguir ficar 30 dias sem fumar e sem beber, aí a gente conversa. Ele diz: não, aí não vale, eu gosto de chegar no final do meu dia, eu preciso beber minha cervejinha, eu preciso fumar um cigarro, eu falei: e aí? Quem que é o verdadeiro livre então? Você está viciado em coisas que você não consegue abandonar, e as pessoas não percebem isso. As pessoas às vezes não percebem que elas estão participando e vivendo vícios na sua vida, que sem aquilo elas não vivem. Irmão, eu conheço jovens, eu conheço pessoas que se no final da tarde não beber uma Coca-Cola, para elas acabou o dia. Eu conheço pessoas que se no final da tarde, durante o dia ela não fumar um cigarro, acabou a vida para ela. Ela fica irritada, e aí eu olho e digo: quem será que tem a verdadeira liberdade? Sabe o que é a verdadeira liberdade? A verdadeira liberdade é você ser capaz de dizer não para algumas coisas. Essa é a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade para mim é o quê? É uma mulher vir se insinuar para mim, eu ter capacidade de, mesmo podendo fazer, dizer: não, eu não quero. Porque quando a gente olha para Gênesis capítulo 37, Josézinho na casa de Potifar, a mulher de Potifar era uma mulher linda, maravilhosa, e ela se apresentou diante dele e disse: te deita comigo. Ele podia, mas ele revelou que a verdadeira liberdade que estava nele era dizer não para ela. Então o verdadeiro segredo da liberdade de alguém que realmente é livre é você ser capaz de dizer não para algumas coisas que te aprisionam e você não percebe. Só que o diabo diz: não, isso aí é a tua verdadeira liberdade, isso aí vai te dar alegria, isso aí vai te dar prazer. Mas entenda, essas coisas te dão prazer momentâneo, porque assim que acaba a latinha de cerveja, acaba a graça. Assim que acaba o cigarro, acaba a graça. Assim que acaba o dinheiro, acaba a graça. Mas agora Jesus diz: eu vos dou vida. E a vida que Jesus dá, ela não é passageira. A Bíblia diz que a vida que Ele dá se transforma numa vida eterna. Ou seja, quando acabar essa vida aqui terrena, em que o seu corpo morrer, há uma vida eterna garantida para você em Cristo Jesus. Aí é que fica a pergunta: quem tem a verdadeira liberdade? Estão me entendendo? Então entenda, Jesus não quer te privar de nada. E entenda uma coisa: quando você se render a Jesus, no outro dia você não precisa mudar, porque não é essa mudança que Jesus quer de você. Porque o problema das pessoas é o quê? Não, hoje eu aceito a Jesus, amanhã eu não posso fazer mais nada.
Só que aí o que é esse problema? Nós somos salvos, primeiro no espírito, depois na alma e depois no corpo. Assim como o homem se perdeu e morreu no espírito, foi morrendo na alma e foi morrendo no corpo, a salvação acontece do mesmo jeito. Quando você crê em Cristo Jesus e você confessa Ele como seu Senhor e seu Salvador, confessando que Deus o ressuscitou dentre os mortos, quando você confessa essa ressurreição de Cristo, você recebe essa salvação no espírito. Só que a alma, que é onde está a sua mente, as suas vontades, as suas decisões, ainda não foi salva. Você começa a partir daí um processo de transformação, em que quando você vai beber aquele negócio que não deve ser bebido, vai começar a vir algo na sua mente dizendo: não faz isso. É a partir daí que começam aquelas incomodações em que o Espírito Santo é que vai fazer a transformação na sua história. Só que isso é um processo gradativo. Só que entenda, é um processo gradativo que vai te gerar recompensa e vida no final. E depois, lá no futuro, a Bíblia diz que o nosso corpo físico vai acabar na terra, mas nós receberemos um corpo glorificado em Cristo Jesus. Então, o fato de Jesus querer te dar vida aqui hoje, não é se preocupando só com o seu hoje, com o seu agora, mas é se preocupando quando você sair porta fora daqui. O fato de Jesus te trazer para esse ambiente aqui hoje e dizer: filho, filha, eu quero te dar vida, não é se preocupando só com o seu agora aqui, é se preocupando quando você sair porta fora, porque saindo porta fora, nós podemos passar por um acidente, que Deus nos livre disso, mas pode acontecer. É que nem um pastor ali, o pastor Cláudio Duarte, ele diz: parece que eu vejo no mundo espiritual as pessoas com uma senha na mão, e aí o fulaninho lá que vai chamar para a morte, quando ele chama número tal, se é o teu número já era, só vai. E a vida, ela é assim. A vida, Pedro vai comparar que ela é como um sopro. Vai dizer que não é? Para mim pelo menos foi. Até chegar aos 18 anos foi um parto, uma eternidade. Parece que nunca chegava. Eu queria fazer a carteira, queria dirigir carro. Mas hoje quando eu olho para trás eu digo: meu Deus do céu, como passou rápido. Vai dizer que não foi assim? Vai dizer que você olha para trás e não diz: meu Deus, como voou o tempo e eu nem percebi? Porque a vida é isso aqui, ó, é um sopro. E a preocupação de Deus não está só na sua vida aqui, a preocupação de Deus está na sua vida depois daqui, depois que você morrer. E aí tem gente que começa a entrar na questão de encarnação, começa a entrar num monte de outra coisa, inventando um monte de outra coisa, mas a realidade depois da morte é uma: é céu ou inferno, é Cristo ou junto com os demônios. Não tem outra realidade. Então a preocupação de Deus te trazer para esse ambiente nessa noite é porque Ele realmente quer mudar a sua história. Tiago, quer dizer que eu tenho que aceitar Jesus? É lógico que não. Eu não posso te obrigar. Isso tem que ser uma decisão que parte do seu coração. Mas tenha certeza que partindo do seu coração, a sua vida nunca mais será a mesma. Porque a partir daquele momento em que você confessar a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, você vai ter aquilo que a Bíblia chama de um pai. Você vai ter um pai que vai cuidar de você. Você vai ter um pai que, quando você se perder e se distanciar, pode ser até mesmo que o seu pai terreno te abandonou, como a Bíblia diz. A Bíblia fala que muitas vezes a mãe que te amamentou te abandonou. Talvez o seu pai te abandonou. Talvez os teus amigos te abandonaram. E nós vemos inúmeros exemplos disso. De pessoas que, enquanto tinham tudo para dar, tinham tudo para fazer, as pessoas andavam junto. Mas a partir do momento que você não teve mais nada para elas, elas te abandonaram. Mas nós temos um pai. E essa é a tranquilidade que nós temos. E esse pai, ele vai cuidar de você todos os dias.
A Bíblia diz assim, no Salmo de número 23, verso 1: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Ou seja, Ele não está falando que nada me faltará. O original é e não me faltará. Ou seja, pode faltar coisas, pode faltar carro, pode faltar uma casa boa, pode faltar uma comida, pode faltar de tudo, mas a única coisa que não vai te faltar é a presença do Pai. Entenda uma coisa sobre um pai, todo mundo que é pai sabe disso. Toda vez que o filho chora e pede comida, o pai vai correndo, dá um jeito, ele tenta fazer alguma coisa para trazer comida para aquele pai. A Bíblia diz assim, que se os pais terrenos são capazes de fazer isso, quanto mais o vosso Pai Celestial. Ou seja, se você ter esse Pai Celestial na sua vida, Ele vai cuidar de você. E uma das coisas que Ele prometeu para nós é sempre que nunca vai nos faltar vestimenta, nunca vai nos faltar água e nunca vai nos faltar alimento. São três coisas que quando você, tendo Ele como Pai, estiver passando por necessidade, Ele tem a obrigação de, sendo seu Pai, cuidar de você. E você pode dobrar os joelhos e dizer: Pai, não tem comida na minha mesa. Pai, não tem água em casa. Pai, eu não tenho vestimenta para vestir. E pode ter a certeza de que Ele vai dar um jeito de cuidar de você, se Ele for o seu Pai. Porque Ele te deu vida. Aí Paulo vai dizer: em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo. Olha o que Paulo está informando. Irmão, isso aqui não foi escrito agora. Isso aqui foi escrito há mais de 1600 anos, muito tempo atrás foi escrito isso aqui. Se Jesus morreu há 2000 anos, mais ou menos em torno de 50, 60 anos ali, depois de Jesus ter morrido, Paulo escreveu essa carta, mais ou menos isso. E aí Paulo escreve essa carta, e olha o que Paulo está dizendo: segundo o curso deste mundo. Entenda, o mundo é estratégico. As coisas que acontecem lá fora, tudo tem uma estratégia. Estratégia de destruição da família, estratégia da destruição. Irmão, eu vivo infelizmente, não estou dizendo que é nenhum de vocês, mas eu vivo hoje uma geração, infelizmente, que é ignorante, para não dizer que é burra, porque estão se deixando enganar por coisas simples, coisas que estão na cara, diante dos olhos. Irmão, o menino é um malandro, é sem vergonha, não trabalha, e as gurias vão e deitam com um cara desses, que não tem perspectiva nenhuma de futuro. Obra do mundo. A menina linda, é que nem diz, que as princesinhas lindas, que as bonequinhas, e se deixa levar por um moleque. Por quê? Porque não trabalha, não faz nada, é um moleque. Não é homem. Mas aí você olha e diz: meu Deus, irmão, eu sei que eu sou feio, tá? Mas eu tive lábia, pelo menos. Sou feio, tive lábia, sou trabalhador, sou filho de Deus. E, irmão, entenda uma coisa, tá? Se tem uma coisa que crente sabe, é casar com mulher bonita. Os irmãos aí que são crentes perderam, dá glória a Deus, né? Se tem uma coisa que crente é sortudo, é para casar com mulher bonita. Eu sou feio, minha mulher é uma maravilhosa. Mas é que assim, eu sempre brinco, minha esposa acho que não orou muito, eu fui um cara muito de oração, então Deus me abençoou, tá? Tá aí o segredo, tá bom? O segredo: quer casar com uma mulher bonita, quer casar com um homem bonito, quer casar com um homem bom, quer casar com uma mulher bonita, uma pessoa fiel a você, ora, o segredo está na oração. Tiago, mas eu não sou crente. Ora, ora. Quem diz que só porque você não é crente você não pode orar? Só que ao orar, entenda, Deus vai entrar em contato com você, e Deus vai fazer a transformação na sua história. Mas ora. Tiago, eu não sou crente. Ora. Está com um problema lá na tua fábrica? Ora. Está com um problema dentro da sua casa? Ora. Está com problema com o seu pai? Ora. Está querendo um namorado bonito e bom e trabalhador e fiel a Deus? Ora. Deus vai cuidar de tudo.
Então entenda o curso que nós vemos nesse mundo aqui hoje. Irmão, eu olho e me assusto às vezes. Irmão, me perdoa, mas eu olho para coisas que acontecem, pessoas querendo ser animais. Eu não tenho problema contra, faz o que quiser da vida, é a escolha de cada um, mas gente, falta um pouco às vezes de raciocínio, às vezes um pouquinho de falta de entender. Paulo está dizendo, o mundo tem um curso, e se você analisar o mundo, você vai ver que cada vez ele trabalha de um jeito diferente. Durante um período de tempo ele trabalhou de um jeito, hoje ele tem uma estratégia totalmente diferente. E qual é o problema, Tiago, hoje? O problema hoje é que o diabo, o mundo, está trabalhando de um jeito, mantendo as pessoas do mesmo jeito que elas estão dentro da igreja. Aí você vem para a igreja, você está aqui, cultua, mas isso não muda a sua vida. O que vai mudar a sua vida é o que o texto começou dizendo, e ele vos deu vida, ou seja, é quando você verdadeiramente receber essa vida de Cristo Jesus dentro de você, a sua história será completamente mudada. Por quê? Porque aí você vai receber a vida de Deus, e a vida que você vai viver, você vai começar a perceber que você vai mudar as suas escolhas. Você vai dizer, não, mas eu gostava de beber isso, agora eu não estou gostando mais. O que aconteceu? É a vida de Deus sendo colocada dentro de você. Por quê? Porque você vai começar a passar a gostar daquilo que Deus gosta, você vai passar a amar aquilo que Deus ama, você vai passar a odiar aquilo que Deus odeia, você vai passar a cuidar daquilo que Deus cuida, você vai passar a valorizar aquilo que Deus valoriza. É esse o segredo de receber a vida de Deus. Então nessa noite o meu conselho para você é, aceite essa vida. Tiago, o que eu tenho que fazer? Nada, só creia que essa vida vai entrar dentro de você. Se coloque de pé. Deus, glória.